É isso aí. Está começando mais um podcast Nossa Luta. Hoje a gente tem a presença ilustre da Tatá Alves, poetisa, a dona do sarau da Ponte Pra Cá. Ela vem contar a sua história, vem falar um pouquinho da sua história. E você que curte o nosso podcast toda semana vai entender a força que essa mulher preta tem. E a gente tem uma novidade hoje também. Hoje quem vai fazer o podcast juntinho comigo é a minha produtora, minha assistente, minha tudo. A Aline, ela vai participar desse nosso podcast e vai bater esse papo junto com a gente e vai fazer perguntas também junto com a gente. Seja bem-vinda. É isso aí, Joel. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um projeto que a gente está construindo e tenho certeza que vai ser incrível falar com a Tatá hoje. Eu tenho certeza disso. Então você que está ligado aí, preste atenção no depoimento dessa mulher preta de muita força. Certo? Aline, eu gostaria que você fizesse a honra da casa. Ah, meu Deus. Bom, conheço a Tatá já há algum tempo, assim. A Tatá foi uma grande personalidade que entrou na minha vida em 2020. E hoje eu tenho a honra de entrevistar ela de verdade, assim, para falar Tatá Alves, né? E aí, puxando muito de você, porque eu fiz a lição de casa esse final de semana. Ele é meu instrutor. Eu espero. Quem é Tatá Alves? Olha, é sempre uma pergunta muito difícil, porque a gente é composta das nossas experiências, né? Então, em cada momento eu sou uma Tatá diferente. Mas eu acho que a Tayane é essa pessoa que não se desvincula da poesia, que consegue conectar e enxergar a poesia naquilo que geralmente a gente não conecta, né? Então, eu sou filha de Ione Alves, que é manicure, foi manicure por muitos anos, né? Conseguiu alimentar a nossa casa aí através desse recurso. E meu pai, que é marceneiro, que são, né, as tatuagens aí que eu os homenageio, dizendo o quanto que essas profissões conseguiram trazer dignidade para nossa família. E eu enxergo poesia dentro dessas linguagens que eles escolheram. Sou Iaibeji, que dentro do tronco linguístico iorubano significa mãe de gêmeos, do Brian e do Breno. E eu falo que eu sou instrumento da cultura, assim. Eu estou disposta àquilo que a cultura me cerca, os presentes, né, as pessoas que me conectam através da poesia. Ai, que legal, Que Tatá. bacana, muito bacana. Você tem uma narrativa muito boa. Já posso vir trabalhar aqui também? A gente vai ter muito assunto para trocar. Bora. Essa questão do sarau da Ponte Pra Cá, como que surgiu? Olha, surgiu principalmente por conta da minha maternidade, né? Então, eu fui mãe solo de gêmeos durante muitos anos. Então, os meninos têm hoje 13 anos e eu cuidei dessa gestação de uma forma muito solitária, inclusive. E quando eu começo a adentrar os espaços culturais, né, eu percebo que a mãe que vai com seus filhos a esses espaços não consegue se conectar à poesia ou à arte que está sendo expressa lá, porque não é pensado nesses ambientes nossos, né, esses núcleos, esses pseudos quilombos que a gente constrói, onde a mãe não está inserida, porque ou ela vem sem as crianças, ou ela não vem. E aí eu comecei a observar que era muito legal estar no saraus, era muito legal trocar ideia com a galera, assim, conhecer gente nova. Só que quando eu tava com os meninos era muito exaustivo, porque aí era condução até chegar ao local, aí no meio do caminho um dormia, aí pegar um aqui no colo, outro tem que dar a mão. Isso foi ficando cansativo, literalmente, né? E aí eu percebia que havia uma negligência, não diretamente de quem idealizou os projetos, mas de uma questão social, né? Não se pensa as famílias, principalmente quando crianças. E a gente fala que o futuro da nação são elas, mas a gente não prepara os lugares para que elas estejam confortáveis. Eu concordo com você em relação a isso. E aí concordo mesmo. Nós somos um país que tem essa necessidade de preparar as nossas crianças. Isso. Por tudo que a gente tem nas mãos, poderíamos ser um país de ponta se a gente quisesse. Sim. Sabe, esse preparo ele é necessário para que os nossos próximos consigam fazer desse país o que ele deveria ser, mas infelizmente isso não acontece. Exato. Então você é mais uma preta guerreira. Foi uma provocação, gente, foi muito legal, porque foi uma provocação, assim, criar o Sarau da Ponte Pra Cá num trecho
que era a divisa de Taboão da Serra com Campo Limpo, então por isso da ponte, né, que aquela ponte do Anhanguera ali era que fazia essa divisão. E aí eu entendo que aquela praça passa a ser um cartão postal daquela quebrada, quando acontece um movimento cultural ali. Então a referência que as pessoas tinham do sarau, onde que é o sarau ali depois da ponte? Então por isso da ponte pra cá, claro, né, que todo mundo, principalmente a Zona Sul, associa aí aos Racionais, por conta da música, mas se tornou um reduto, onde através dessas pontes a gente conecta, a gente trazia muita linguagem LGBT, né? Então o Sarau da Ponte começou nesse lugar LGBT, onde os meus filhos, desde muito novos, lidavam, se relacionavam com pessoas LGBTs, com trans, com uma naturalidade que você às vezes não encontra em adultos, né? O preconceito. E é muito interessante você falar isso, porque até hoje, assim, o sarau já tem o quê? 10 anos? Fez 10 anos esse ano. 10 anos, né? Mas até hoje, a gente ainda tem um espaço diferente, assim. A gente tem ainda uma dificuldade das mulheres serem inseridas quando mães. E não só em ambientes culturais, mas em ambiente de trabalho, em ambientes políticos, na escola. Eu achava ainda mais horrível, assim, porque ali era onde eu falava, mano, aqui eu achei a minha galera, aqui o pessoal é mais sensível, né? O pessoal aqui meu Deus. Não, e é isso. E aí a gente tem essa dificuldade realmente, que é o que você falou. Ou as mães deixam de ir, porque, enfim, a condução, o trabalho, de tudo ter que levar, ou simplesmente vai ter que enfrentar todo esse trampo de ter que ir e muitas vezes se perde. E aí a gente tem mães aí que acabam não experienciando e vivenciando outras oportunidades de conhecer outras pessoas, de conhecer outras culturas, porque o sarau... descobrirem artistas, né? Porque o sarau é isso também, né? É uma forma ali das pessoas estarem se interagindo e trocando diversas culturas. E quando você idealizou, qual foi a primeira coisa? Você, ok, vai ser um sarau, mas aí o que vai rolar nesse sarau? Comida! Tinha que ter comida. Ninguém me convida pra essas coisas. Ninguém me convida. Dia 25 do 11 vai ter uma próxima edição. Dia 28 é meu aniversário. Aí, já comemora uma coisa aí. Não, não posso comemorar antes. Por quê? A minha religião não deixa. Eu posso comemorar depois, mas antes eu não posso. Então, a primeira coisa que você imaginou de fazer era nessa praça, ali entre Taboão e Campo Limpo, e ter comida. E aí, como é que foi isso? Mas eu vou comer, viu? Independente de qualquer coisa. Tá bom. Vamos esperar lá que eu vou comer. Porque assim, os saraus que já aconteciam adjacentes, né, o sarau da Ponte pra cá, então o sarau da Ponte pra cá não é o primeiro sarau da região do Campo Limpo. Antes disso tem o sarau do Binho, tinha a Cooperifa, tem o sarau do Marcos, né, que faleceu, enfim. Mas eram saraus onde, por mais que tivessem mulheres na articulação, elas estavam coadjuvantes a esse protagonismo muito masculino. Então, Binho, Sérgio Vaz, né, a companheira do Pezão, e as mulheres estavam sempre ali. Claro que com o passar do tempo elas também vieram de uma forma mais incisiva, né, mostrando que estavam ali. A Suzy articula, por exemplo, uma feira muito legal no Campo Limpo que acontece, que é a Feliz, que reúne todos os artistas da Zona Sul, é muito bacana. Só que, querendo ou não, a literatura, quando ela chega pra gente, principalmente na periferia, as pessoas não querem ler. Então eu vou falar assim, você prefere uma garrafa de cerveja ou comprar o meu livro pelo mesmo valor? As pessoas vão optar pela cerveja, porque isso... É uma pena, né? Então, isso é um lugar distante. As pessoas associam a intelectualidade não a pessoas pretas, então vem aquela literatura arcaica, né, chata, de falar palavras difíceis. Se ele tá com o livro do lado, tem que estar com o dicionário do outro. Sim. Então, como que as pessoas que eram residentes daquela praça seriam convidadas? Como que as prostitutas que trabalhavam em torno daquela praça seriam convidadas a estarem ali? Através da comida. E isso é uma tecnologia ancestral de gente preta. É universal, né? Eu acho que... Eu acho que não. O branco não funciona dessa maneira. Tanto que as porções são pequenininhas de comida no restaurante dele. Tá ligado? Eu acho que isso é uma tecnologia... Não sou eu que estou falando. Sou eu. Já comi alguns aí. Falei, poxa, uma acarajé ia ser muito mais... Eu tive a oportunidade de ir num sarau e era um
assim, banquete. Nossa, muita comida mesmo. Chama pra esse sarau. Muita comida mesmo. E aí essa era a questão, né? Como que a gente vai dialogar com esse lugar? Como que as mulheres que fazem essa comida entendem que isso é uma poesia, que isso é gastronomia? Então a gente começou a trazer comidas a partir do terreiro. Inteligente essa sua ideia. Foi muito bacana, assim. Essa sua ideia. Mas é porque eu também não vivo sem comida, eu tenho ascendente em touro. Então meia hora ali sem comer alguma coisa já muda a fisionomia, já não tem esse sorriso Inclusive, mais. na hora que ela tava vindo pra cá, ela tava falando assim, estou chegando e se eu vou procurar algo pra comer. Você não falou que trouxe bolo pra ela? Eu trouxe arroz doce e a fruta preferida dela, que é abacaxi. Cadê isso que eu não vi nada aqui? Bacana, parabéns. Tem ali um pedacinho pra você. E aí você começa... Agora, uma dúvida que me surgiu aqui agora, Tatá. Quando você cria o sarau, você já era escritora ou você se torna escritora neste processo? Eu já era desde os 12 anos de idade. Então eu lembro que muito do que eu escrevia... Parte da minha escrita era para ajudar os meus colegas de escola, porque eu não queria ver os meninos pretos serem direcionados ao tráfico, ao crime, aquilo que as professoras profetizavam, né? Então eu adquiri uma parada de conseguir trocar de várias caligrafias, assim. Eu escrevia vários textos dos meus amigos para eles passarem de anos a partir da narrativa deles. Então eles falavam a partir do texto, o que você acha desse tema? Eles falavam e eu escrevia para que a gente passasse de ano junto. Eu descubro a escrita, a paixão pela escrita no caderno da minha mãe. Então, o álcool também foi um fator muito importante para que isso fosse desenvolvido. Então, meu pai teve problemas com o alcoolismo e minha mãe desabafava nesses cadernos. Então, minha mãe, ela escrevia ora versos, ora louvores, olha trechos de músicas e tal, que quando ela não sabia o nome de quem era a autora, ela colocava aspas, assim, eu achava aquilo muito inteligente, era muito bonito ela não ter o estudo até o final, mas ter essa noção, né, de não roubar a frase do outro. Então, né, nesse caderno, para além de eu ver as poesias da minha mãe, eu também via poesias de uma outra maneira, que eram as lágrimas que estavam tipo, amarrotando, né, a folhinha ali, enverrugando. Então, eu lembro desse caderno com muita nitidez, lembro da caligrafia da minha mãe nesse caderno, e aí desenvolvo isso toda vez que o álcool trazia uma relação trágica para dentro da minha casa. Então, meu pai era marceneiro, ele fez uma beliche que era o nosso play center, assim, né? A gente achava super legal ter uma beliche. E quando a situação acontecia em casa, eu queria me elevar daquilo. Eu subia pra beliche e escrevia lá. Tanto que o meu primeiro livro, Em Reticências, são com poesias dessa época, de 12, 13, 14 anos, né? E aí vai. Então, quando a comida entra para esse cenário da poesia, a literatura, junto com a gastronomia, outros artistas da gastronomia passam a querer estar no sarau. Então, a gente já pôde ofertar acarajé, camarão, muqueca, comida libanesa, comida japonesa, para pessoas... Ele tá indignado, Tatá. Eu tô indignadíssimo. Só coisa que eu gosto. E principalmente o fator de desmistificar a relação do preconceito nas religiões de matrizes africanas. Então, a primeira IA que me ajudou a contribuir com esse lance da comida foi Ana Rita Dias Encarnação, que inclusive dá origem, né, à marca da Benção Mãe. Ela quem trazia o que a gente não usava no axé. Então, ia para a parte do santo que tinha que ir e o que ficava alimentava a comunidade. E como que a comunidade ia comer aquilo sem, não vou pegar porque a macumba vai me dar... Instruindo. Então, depois que as pessoas comiam, a gente ia lá no microfone e falava, olha... Você comeu uma comida da macumba. Tem ninguém morrendo. Tá todo mundo bem, repetiram pra caramba. Né? Deixa eu te fazer uma... Desculpa te interromper. Não, sem culpa. Vamos ver se eu entendi. Você hoje é poetisa, escreve livros, mas isso veio da sua mãe, é isso? Você se inspirou nela ou não? Eu acho que a minha mãe foi a primeira pessoa que me impulsionou, porque ela via que eu gostava de leitura. Eu entrei na creche sabendo escrever meu nome, que não é nada fácil, né? Então, é um nome diferente. É um nome complexo. Então, eu entrei na creche sabendo ler. Então, eu envio o interesse que eu tinha pelos livros. Ela comprava sopa de letrinha, ela sabia que eu adorava. Ela comprava cadernos que a pessoa escrevia um lado, aí o restante a outra pessoa terminava. E eu tinha muito essa... Acho que foi a minha primeira... Inspiração.
A condutora. Foi quem me impulsionou a isso, assim. Tanto que quando eu escrevo o meu quarto livro, que ainda está em processo para lançamento, os prefácios que eu gostaria que tivessem sido escritos era que fosse pela minha família. Então, minha mãe escreve lá do jeito dela, como ela me vê. Eu podia ter chamado vários artistas maravilhosos que eu conheço, que são do ramo, que não são. Mas quem eu sou, se não a base, né? Se não a minha família. Sim. Então, é claro que eu vejo muita menção de escritoras internacionais, né? Mas... Originalidade. E quem que te trouxe a isso, né? Porque se minha mãe e meu pai não tivessem me dado o caráter para eu chegar até onde eu cheguei, encontrar as pessoas com quem eu encontrei, não adianta mencionar nomes internacionais, né? Para se dizer cool. Isso vai muito de encontro, desculpa. Isso vai muito de encontro com esse projeto do Nossa Luta, né? Porque o podcast, ele nasce justamente com esse propósito de resgatar a história ancestral, de trazer histórias do povo preto e dar voz, assim, e trazer isso, dessa originalidade, da onde veio, da sua família, da sua mãe. Isso também vai inspirar muitas pessoas, que é algo que o Joel sempre está falando. Essa é a ideia, porque o pessoal que está do outro lado, às vezes não tem noção aonde, como chegar e como fazer. Então, quando a gente traz pessoas igual você, que tem uma notoriedade já dentro do assunto, que você conhece, faz com que a pessoa do outro lado pense, poxa, agora tem um caminho, eu sei aonde ir, olha que legal, vou procurar o site, eu vou procurar as redes sociais da Tatá para eu poder acompanhar e fazer o que eu gosto. Às vezes a pessoa não tem o caminho. Então, trazendo pessoas iguais a você, a gente consegue inspirar outras pessoas do outro lado. A gente está falando dentro de uma universidade preta, a única da América Latina. Então tem todo esse poder também, sabe? Então é muito legal fazer essa junção, dar voz para o nosso povo e mostrar o trabalho de cada pessoa que vem aqui. Isso é muito importante para nós. Que massa. A sua presença aqui... E isso, né? Essa homenagem inspira. em vida. Isso é Sim. muito importante, né? Porque quando eu começo a escrever, duas coisas que eu ainda hei de realizar. Eu acho muito bonito uma mulher preta ganhar um buquê de flores no lançamento. Eu acho que isso é uma coisa que parece simplória, mas faz Faz uma diferença. Faz. E não precisa nem ser no lançamento. Se a mulher uma mulher preta receber um buquê de flores... Sim. Hoje esse tipo de coisa ficou tão... Tão cringe, difícil. né? O pessoal acha cringe. Eu acho demais. Tem pessoas que recebem, mas não tem aquele sentimento de ter recebido. Hoje em dia as pessoas não querem saber de receber flores. E também não querem saber de dar flores. E aí imagina você, né, dentro dessa realidade de algoritmos, conseguir duelar entre biquínis e bundas com a poesia. Né? Porque aí existe todo um apelo, e não que não possa, eu também mostro na minha rede social, né? Mas a competição para valorização dessa arte, dessa linguagem, ela é muito pequena. Então, quando a Tula Pilar, por exemplo, era uma mulher que escrevia sobre poesia erótica, encenava. E eu vi amigos, né, e amigas de trabalho falarem mal desse comportamento dela, de trazer, mas já tem idade, já tem 3 filhas, mãe solteira. Então, como assim, né? Todo um moralismo dentro de lugares que a gente busca ser a gente mesmo, né? Então, nesse mercado aí de números, eu ainda resisto com poesia. Eu ainda acredito que a poesia possa transformar as pessoas. Eu posso dizer por mim, o que mais me aproxima de uma mulher é a capacidade intelectual que ela tem. O resto... É resto, até porque você conquista certas situações. A capacidade intelectual, o conhecimento que vai te trazer, sabe? Aquela coisa que você entende e fala, nossa, eu tô diante de uma mulher muito inteligente. Isso me fascina. Massa. Isso me fascina. Isso é independente de cor, de pele, disso ou daquilo, de peso. Não tem nada a ver com isso. Você vai me conquistar pela sua intelectualidade. Nossa. Eu estou diante de uma mulher muito inteligente. Ei, obrigada. E nesse sarau, Tatá, assim, ao longo desses 10 anos, imagino que tá emocionada. Muita coisa. Ao longo desses 10 anos, imagino que você tenha vivenciado e tenha presenciado muitas histórias ali, Com certeza. né? Tem alguma, assim, que marcou muito, assim, que, tipo, talvez esse sarau tenha mudado a vida daquela pessoa? Olha, me vieram 3 lembranças. A do primeiro sarau,
que foi quando eu desci o Parque Marabá com a caixa de som nas costas para realizar a primeira edição. Então aquilo foi muito emblemático para mim, porque a partir dali, a minha comunidade, o meu bairro começou a me respeitar não só como a mãe dos gêmeos, mas a mãe dos gêmeos que tinha uma parada dos livros. Então, essa associação da intelectualidade junto com a questão da maternidade fazia com que eu tivesse um respeito diferente ali. Então, descer com aquela caixa, sem precisar de ter que me vender para aquilo acontecer, foi uma coisa muito importante. Eu e Rogério Gonzaga, que tivemos essa atitude, assim, de realizar o sarau. Então, acho que a primeira foi bem marcante por isso. E uma edição que uma família sempre ia até lá, e era um homem e 7 filhas. Ele tinha 7 meninas com a companheira dele. E aí todas as edições eles iam. Então, num mês específico, que eu não vou me lembrar, que 3 das filhas dele faziam aniversário no mesmo mês, já tinha passado, eles foram pro sarau, e aí eles foram celebrar o aniversário dessa menina na praça. Eles eram da praça, mas foram celebrar no sarau. E aí eles colocaram uma vela convencional, dentro do prato de comida, para cantar parabéns para as filhas deles, assim. Então, aquilo para mim foi algo que eu nem quis registrar, eu nem autorizei que, né, as pessoas que estivessem lá fotografassem, porque aquilo era para ficar na cabeça das pessoas o quanto que a movimentação artística para aquele território é importante, porque faz com que um pai de família saia com a sua família achou tão importante aquele evento que ele quis celebrar uma data de aniversário ali. Bacana. Então, aquilo foi muito legal. E a última edição que a gente fez em 2023, que foi logo após a morte do meu irmão. Então, fazer aquela edição, para mim, foi muito difícil, porque eu entendo que a morte do meu irmão foi também pela questão da falta de sanidade pensada para homens negros. Então, a gente fala sobre masculinidades, a gente fala sobre diversos afrontamentos dessas masculinidades, mas a gente não está falando da sanidade mental com eles, né? A gente não está falando isso no jogo de várzea, a gente não está falando isso no boteco, com os caras do bairro. E isso faz diferença. Então, quando o meu irmão morre pelos fatores que ele foi, fica muito nítido para mim o quanto que o álcool atravessou ele até a vida adulta e ele não conseguiu lidar com isso. Então, fazer o sarau logo depois do falecimento dele foi querer vingar o meu irmão com arte. Dizer que eu não sabia se eu ia continuar, ainda não sei se eu vou continuar, mas que das vezes que o sarau aconteceu, ele foi uma outra pessoa. Eu via no meu irmão um outro cara de querer descer com as caixas para me ajudar, de que quando ele estava, ele não queria que eu pegasse peso, né? De quando eu fazia comida, ele sempre zoava, dizendo, tá faltando um pouquinho de sal, né? Para me tirar. Ele era isso, ele era muito alegre. Mas ter feito com menos de 2 meses de luto foi algo que eu nem sei de onde que foi. Eu nem sei de onde que foi a força para eu realizar essa edição. Assim. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou sobre masculino, homem. Hoje, com toda essa proteção que existe para a mulher, é claro, é necessário. Você acha que o homem ficou mais fraco? Deveriam fazer alguma coisa em relação psicologicamente para o homem? O que você pensa sobre isso, Tata? O homem preto, eu tô falando, com todo esse crescimento de proteção à mulher, que também é justo, mas existem algumas coisas que precisam ser ajustadas no meu pensamento. Eu queria que você desse o seu depoimento, já pegando o gancho dessa sua desse seu diálogo com a gente. Nossa, olha, o meu pai tem 55 anos hoje, em média, e ele conseguiu me pedir desculpas aos 50 anos. Então, quando isso acontece, uma transformação aconteceu, porque é um homem, macaco velho, do tempo dele, que se inclinar para a filha para pedir desculpa, para mim aquilo foi muito revolucionário. Esse colar, foi feito por uma amiga e foi para homenagear os homens fortes da minha família. Meu companheiro, meu pai e o meu irmão. Então, quando o elefante demonstra para mim a força de uma manada, para mim está muito relacionado a essa força que foi dada ao homem preto, mas acho que o rap, principalmente a importância de conduta que o rap trouxe essa força do homem pseuda,
né, nessa masculinidade que não pode chorar, que não pode trocar ideia, que é o único lugar que o homem preto teve pra desabafar foi nos pagodes 90, que ele podia falar que ele foi corno, que ele podia falar que ele tava com 2 amores, que ele podia falar N coisas, porque em qualquer outra circunstância ele seria... subjugado. Exatamente. Então, eu não acho que são as mulheres, principalmente as mulheres pretas, que tenham que demandar dessa iniciativa, porque já existem... Se você vai para um presídio hoje, em dias de visita, você não vê os pais visitando os seus filhos lá. Então, a carga da mulher negra já é muito grande. Mas eu acho que os homens pretos devem se inclinar às mulheres pedindo ajuda. Olha, tá foda, minha relação tá foda, o que eu faço? Né? Porque é isso, a gente se relaciona entre familiaridades. E eu não acredito numa construção de uma pessoa só. Então, quando a gente pensa que um homem de 50 anos, sem nenhum estudo, né, que viveu todas as experiências que os anos 80 e 90 deram, né, que meu pai vivenciou aí, o crime que a gente encontrava corpos mortos no escadão de casa, indo pra escola, chegar num ano... E quando ele me pede desculpa, foi numa circunstância muito louca, um ex-companheiro tinha terminado comigo, eu tava chorando, e meu pai tinha se conectado comigo, e ele me sentiu. Ele falou, filha, tá tudo bem? Tem uma voz grossona, né? Meu pai tem um vozeirão. Eu falei, não tá nada bem, pai. Filha da puta, terminou comigo. Eu chorei horrores. E eu também nunca me vi nesse lugar de chorar no colo do meu pai, porque meu pai literalmente me colocou debaixo da asa dele. Então os caras não olhavam pra mim na quebrada, eu me achava feia por conta disso, mas aí fui entender o porquê lá atrás, a minha filha ninguém pode mexer, e aí os caras não mexiam. Então eu fiquei muito ali criada debaixo da asa do meu pai. Quando isso acontece, quando eu termino de chorar tudo, ele fala assim pra mim, filha, do tapete da sua casa até a geladeira foi você que conquistou. O pai nunca te deu nada nesse aspecto. Então, um homem pra estar do seu lado, ele tem que ter coragem. Quando meu pai fala isso, tudo que os outros caras fizeram comigo posteriormente, eu falei, não teve coragem. Ó, isso daí faltou coragem. Porque se tornou um jargão de poder mesmo, ó. Então, faltou coragem aqui. Ele teve muita sabedoria em colocar a palavra correta, sabe? Ele teve a sabedoria gente, meu pai, ele de te orientar. Teve uma vez que eu pedi um dinheiro emprestado, eu tava passando umas necessidades, né? Porque é isso, vender livro no Brasil não é nada romântico. E aí, ele falou assim, filha, você precisa de uma coisa? Eu falei, não, pai, tá só, tem certeza? Falei, pai, eu tô com um aluguel atrasado aqui, tô super preocupada e tal. Aí ele falou assim, filha, mas o pai tem aqui, porque você não pediu pro pai? Eu falei, pai, eu sou orgulhosa, né? Aprendi também isso com eles. Ele falou assim, filha, o pai não quer ser o cara mais rico do cemitério. Nossa, quando ele falou aquilo pra mim, fez todo sentido. O que adianta você ter, né, de repente ali um saldo na conta, alguma coisa, e morrer e ficar pra quê? Pra brigar entre família, enfim. Então, meu pai, ele é um grande filósofo, no meu ponto de vista, assim, ele ensinou a gente de forma muito drástica na infância. Filosofia de rua, né? Mas muito drástica, assim, acho que não tinha necessidade de tanto, mas eu compreendo e o respeito e já o perdoei, né, por isso. Mas eu acho que é essa música psíquica mesmo. A gente precisa... Claro que o samba é um refúgio, claro que a música é um refúgio, os saraus são um refúgio, mas quando atinge a questão psicológica, a gente tem que entender que precisa acionar uma outra ajuda, né? Sim, com certeza. Você mencionou, Tatá, que a primeira pessoa que te ajudou foi... que inclusive foi quem deu a origem para sua empresa, né? Que a Tatá também é empreendedora. Ela é empreendedora também. Você é dali do Campo Limpo? Sim, eu sou 30 anos de Zona Sul, assim, nascida e criada. Criei esse respeito dentro do meu território a partir da literatura. Então, a questão da beleza sempre foi algo que impactou quando eu chegava nos lugares. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido a naturalizar, porque essa beleza, ela descende de rainhas e reis. Então, por que eu tenho vergonha de quando as pessoas elogiam, né? Eu tô começando a me acostumar com esse lugar. Então, chegar numa praça onde majoritariamente são homens que estão ali... Vixe, minha filha, foi muito tiro, porrada e bomba. Até me respeitar, chegar ali com os meus filhos e falar, não, aqui não, tio. Tá louco? O meu filho aqui, não sei o que. Até impor um respeito, demorou. Mas depois que esse respeito foi estabelecido, porque eu também os tratava com respeito, eu nunca fui assaltada na Praça do Campo Limpo. Em 10 anos de sarau, nunca houve um assalto dentro do sarau, um furto, uma briga, uma treta, pelo contrário. Eu sempre colocava as crianças no centro do sarau para que todo mundo olhasse. Então, gente, eu tô indo fazer xixi, mas o meu filho tá aqui, quem que vai olhar para mim?
Aí, eu posso olhar, então, mas nunca faria isso normalmente. Não, posso olhar aqui, não sei o que lá. Ou uma outra circunstância, o menino tá com fome, preciso arrumar uma coisa pra ele comer. Quem que vai pra mim? Aí as mulheres sempre, não, eu vou, não, um homem, quem que pode ir? Os caras tá com moto. E aí eu comecei a conduzir de que as crianças eram uma responsabilidade social. São nossos, é o nosso problema, é a nossa solução, então é aqui que eles têm que ficar. Então eles ficavam entre o público, as crianças aqui e o palco. Não tinha como não observar, né? Não cuidar. Mas eu queria chegar no ponto que você falou da senhora que ajudou, e você falou também das religiões de matriz africana, e como que nasce isso, como que é essa sua relação, a sua família é também da sua religião hoje. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Só eu sou macumbeira na minha família. Só você é macumbeira. E como que nasce isso? E é um resgate histórico, ancestral, né, Aline? Eu acho que quem se relaciona com candomblé não é porque alguém foi evangelizar na sua porta. É porque, de fato, essa ancestralidade, ela bate em algum momento. E eu sempre tive essa intuição muito forte, eu sempre desde pequena tinha muita visão, então eu via as coisas acontecerem, né, os meus filhos ficavam putos que acontecia as paradas erradas, e eu já tinha visto, já tinha dito, né, para as companheiras, tá errado, alguma coisa muito pequena. Então, a Iá, que é a Ana Rita, ela é uma mulher que é baiana, né, então ela veio da Bahia para São Paulo para conquistar as coisas dela, se aposentou na saúde, porque ela quis cuidar especificamente da saúde da população preta, militou por muitos anos, é uma das fundadoras do PT, foda, a mulher baiana é outro nível, assim, intelectual. Quem tiver experiência de conhecer e de estar perto de mulheres baianas é uma graduação, no meu ponto de vista. E através dela, ela chegou no sarau um pouco depois, mas a partir dela foi onde as comidas começaram a vir com mais fartura, digamos assim, né? Então, ela gostou também do meu movimento, ela dizia que me via muito, ela se via muito em mim pelas atitudes, pelas ações, né? Então, a galera achava que eu era muito delicadinha, mas quando tinha que vir mesmo a bronca, ela me via de uma outra maneira, e muito porque de quem eu carrego, né? De quem eu sou filha. Então, isso era uma coisa que ela, a partir da filosofia do candomblé, eu comecei a me identificar. E foi a partir do candomblé também que eu me entendo quanto uma mulher poderosa na sociedade. Porque é só a partir da maternidade gemelar em África que eu entendo a importância de ser mãe de gêmeos. Porque antes eu era só a mãezinha de gêmeos. Mãe, né? Posto de saúde tem essa mania, né? Os funcionários têm essa mania de diminuir o seu corre quanto, mãezinha, mas cadê o pai? Mãezinha, não sei o que lá. E eu me sentia fragilizada nessa sociedade de pensar, mano, como assim mãezinha, né? Pra lá e pra cá. E aí, quando a minha IA me fala, a minha IA, os amigos africanos me falam, olha, Tatá, você é mãe de gêmeos, isso é muito poderoso, né? E aí o cara começa a me dar um monte de tecido, pede pra mim escolher as joias que estavam ali na barraca dele. Eu falei assim, mas o que tá acontecendo? Você é mãe de gêmeos, tá louca? Eu tenho que te presentear, senão é má sorte pra mim, tal. Eu falei, mano, é isso. Então, metade do meu trabalho, ele traz muito da ancestralidade, e a outra metade fala muito sobre criança. Porque eu entendo a importância das crianças de fazer a roda girar, né? Eu falo que com os meus filhos eu tenho a obrigação de criar homens menos piores. Então, a filosofia africana, as religiões de matriz africanas, eu sou candomblecista, então isso me traz um outro ser político e militante dentro daquilo que Bacana. Que a gente Muito bacana. Conhece aí. Falando de religião, hoje a gente vive esse movimento todo, né? Parece que todo mundo conhece sobre macumba, todo mundo sabe sobre macumba. É um especialista no ramo. E assim, na grande verdade, essa não é a verdade. Eu estava conversando com outra pessoa esses dias, e houve uma situação que eu falei, pô, isso não é verdade. Eu fui comer comida africana gourmet. Pô, como é que você foi comer comida africana gourmet? No hashi? Sabe, cara? Então, assim, pra você entender o que é realmente, você tem que ir na raiz. Vai comer a comida de verdade. Se você é macumbeiro de verdade, você tem que ter uma origem. Claro, isso é minha concepção. Sim. Você pode ser a origem de você pra frente, mas você tem que entender de fato. Não é porque, sabe, você foi pra Bahia, que você, sabe, você já é macumbeiro, não é isso.
E é triste, porque antes desses restaurantes existirem no Brasil, o candomblé já existia. A gente já comia comida africana, né? Então é uma parada muito louca. E isso foi uma coisa importante pro sarau. Essa gastronomia, trazer o valor. Enquanto Ana Maria Braga acha nojento comer com a mão, lá as pessoas de rua se sentiram super à vontade de comer com a mãe, sabe? Então, como assim, né? O que as pessoas estão esperando desse movimento? E eu falo que é isso. As pessoas, elas falam muito sobre a cultura africana de uma forma muito romantizada. Modismo. Mas elas não... Hoje eu vejo muito essa questão de modismo. Jogar as guias pra fora, daquele monte de guia pra fora, pra falar que mostrar, sabe? E não vivem a filosofia africana, né? Então, pra mim, quando eu entendo que o sarau, junto com os meus filhos, abriga, né, maternidades, abriga familiaridades, abriga aquilo que o candomblé também abriga, eu falo, é isso que eu tenho que fazer. Tanto que o sarau para de acontecer quando eu não consigo mais recursos para fazer a comida para a galera na rua. Então, assim, olha, existem vários calendários maravilhosos em São Paulo que vão ofertar sarais excepcionais, mas para mim não faz mais sentido se eu não puder ofertar comida, porque tem pessoas que vão vir só para comer. E tá tudo bem, porque eu fiz pra isso, pra alimentar corpo e alma, né? Mas as pessoas, infelizmente, ficam nesse modismo. E se eu te convidar pra você fazer um sarau aqui, né? Esses aqui na Zumbi dos Bora fazer! Vamos fazer, demorou. Já traz a sua filha, a Aline já vem comigo também, né, Aline? Quanto mestre de cerimônia. Bora fazer. A gente vai precisar de uma ideia muito bacana. Eu já tô pensando. Olha, tá maquinando, tem que ter comida. Dessa vez eu não vou cozinhar. Não, vai ter que ser com as suas mãos. Para que a coisa aconteça de uma forma original, tem que ser das suas mãos. Olha só. Desde o começo da entrevista, eu já tô pensando. Já tava maquinando, né? A gente pensar num sarau, porque eu acho que isso ainda não aconteceu. Eu vou buscar. A gente comemora esse ano 20 anos de Zumbi dos Palmares. Ai, que legal. Então, nesse período, eu não sei se esse tipo de coisa já aconteceu. Olha só. E se não aconteceu, nós seremos os primeiros. Bora fazer então. Aproveitar que é isso, né? É muito emblemático um sarau. Dentro de uma universidade Exatamente. preta. 2 décadas de faculdade, 1 década de sarau. Isso são histórias que precisam ser registradas, de fato, né? A gente precisa falar disso, porque é isso, né? O nosso país, ele vive daquilo que tá em Ibope, em audiência, né? Aquilo que é trágico. Infelizmente, as redes sociais não tem mais emoção. E o nosso podcast, ele não foi feito para esse tipo de coisa, para polêmica e tal. A gente quer contar histórias aquele assunto lá, então não vai poder, Aline? Não, pode também. Pode também, mas a ideia... Pode também, mas a ideia não é essa. A nossa ideia é passar para quem assiste. É uma inspiração. Sim. Contar sua história para que outras pessoas se identifiquem. Falar, putz, era disso que eu estava precisando. A gente não apela. A gente não vai pro lado apelativo. A gente quer documentar isso. O nosso povo preto tem tanta coisa assim que poderia ter sido documentado e não foi. Então essa oportunidade que a gente tem aqui é de documentar para que 200 anos depois alguém vai clicar lá nas redes sociais lá e vai entender que houve isso. Houve histórias de gente preta, coisa que a nossa geração não tem registro dos nossos ancestrais. Eu falo até bem curto, pai, mãe, avós, a gente não tem nada documentado. Exatamente. Eu pelo menos não tenho. Vou ter algumas fotos de família e tal, mas não... É muito raso, né? É muito raso. Porque, por exemplo, né, quando você pergunta sobre da onde que vem, né? Vocês perguntam de onde que vem, ninguém da minha família hoje fala sobre a religião de matriz africana, que foi muito presente. Meu pai com certeza tocava, eu tenho muitos sonhos de vendo a marcenaria do meu pai em movimento disso, mas tocar nesse assunto é quase que proibido. Tayane, não fala disso. Nesse assunto a gente não toca. Se você falar isso de novo, eu vou te bloquear. Então, eu queria fazer um livro a partir da minha família, falando sobre esse resgate, e eu não obtive. Obtive agora, depois da morte do meu irmão, reconectei com uma prima que é mãe de santo, e aí tem cuidado de mim. Só que ainda é muito vago. Porque a minha tia, a tia Irene, sempre, Tata, você parece muito a avó. Que é a mãe dela, né? A mãe da minha mãe. E é uma família de 7 mulheres. Então são todas mulheres. Tata, você parece muito a minha avó. E a tia, ela era macumbeirinha, que nem eu. Filha, aí já não posso falar, não sei o quê, sabe? Então macumbeirinha. Já... E aí elas param o assunto aí. Pra poder, o diminutivo que é pra poder amenizar. Amenizar o assunto, amenizar o assunto. Porque é muito complexo chegar nesse lugar. Assim, elas não falam, não tocam nesse assunto. É óbvio que eu sei, porque toda caída de jogo que deu pra mim falava muito desse lugar. Olha, tem sim, é muito da sua avó, nananã. Eu já sabia desde pequena, eu sentia muito isso, mas a minha família não tinha essa liberdade de conversar por
por N motivos, né? O quanto que o racismo estrutural também fez com que as pessoas que frequentaram nos anos que elas frequentaram, nas décadas de 80 e 90, tivessem vergonha de falar, né? Diziam que eram espíritas, né? Ou na escola dizia que era católico e tal, porque tinha medo de afirmar. Medo de falar porque você ia ser condenado, julgado, subjugado, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai fazer essas perguntas. Tem algumas perguntas que a gente faz aqui para todo mundo que vem, é mais para entender. O nosso momento hoje, através das redes sociais, nos coloca nessa condição de fazer essas perguntas. Porque tem muita briga, muita guerra em cima disso que eu vou te perguntar. Polêmica. Ele falou que era polêmica. Não, é muita discussão, mas é coisa leve. Tá? O que você acha das relações interraciais? Eu queria saber do seu depoimento. Seja verdadeira, seja você. Independente do que você pensa, ou do que eu penso, ou que a Aline pensa, não vai mudar nada. É o seu pensamento. Mas... E a gente quer saber o seu pensamento. Fechou. A partir do momento que eu me torno uma mulher negra política, eu tenho a compreensão do quanto que isso é importante para a continuação da minha dinastia. Então, é óbvio que eu já me relacionei com homens brancos, somente na época de escola, né? Que era ele o branquinho dos olhos verdes, que era o auge ali das meninas. Que ficava com a mulata. Então eu sempre fui essa menina que ficava com os meninos gatos da escola, porque eram os branquinhos que me chamavam, mas eu também não era uma preta que os meninos não queriam ficar. Que não era retinta, que não tinha o cabelo crespo. Então eu sei também desse meu lugar dentro dos espaços. Quando eu me entendo quanto negra política, desde então, já são mais de 20 anos, eu nunca mais me relacionei com homens brancos. Porque aquilo falava sobre a minha continuidade. Como que hoje, né, com tantas metodologias, de você afinar nariz, de você clarear a pele, como que você permite que o algoz continue falando sobre a sua dinastia, né? Continuar vindo desse lugar onde a gente sofreu, né, diversos estupros, e não só físicos, né, mas intelectuais também. Então, quando eu entendo a importância disso, a minha família é toda preta, né? Do lado da minha mãe todo preto, do lado do meu pai todo preto. Quando eu entendo esse lugar, eu falo, poxa, então esse lugar é importante para mim, para a continuação da minha dinastia. Então eu não quero que daqui a 3 gerações eu não veja mais esse nariz da minha família, eu não veja mais esse tom de cabelo, eu não veja mais o tamanho dessa... Porque já foi muito apagada, né? Nossa história já foi muito apagada. A gente, às vezes, não tem nem registro. Eu falo que famílias que conseguem ter álbuns de família, mostrando toda a hierarquia familiar, são famílias ricas. Isso é um privilégio, ter ali o álbum todo registradinho. Então, se isso já não tem mais em documento, porque dizimaram as nossas raízes, né? Dizimaram a nossa intelectualidade... Por que eu vou dar continuidade ao plano do feitor de embranquecer e acabar, né, de exterminar a nossa raça? Então, quanto mulher preta, hoje eu me entendo em relações afrocentradas. Entendi, eu entendi seu pensamento. Sim, por mais que eu possa pensar diferente e ter argumentos para isso, eu não vou discutir com você, eu respeito. Não, eu respeito, eu sou um cara que respeito muito, sabe, as ideias. Todo mundo que vem aqui deixa o seu depoimento. Sim, sim. E cada um tem o seu pensamento, a maneira de ver e enxergar. Porque sentimento é uma coisa que você não, sabe, por mais que você tente, você não consegue controlar. Então... Eu gostei da sua resposta, foi uma resposta direta, inteligente e verdadeira. Eu te respeito, certo? Tem uma outra pergunta também, saindo desse âmbito, pra gente não continuar, entendeu? Que é muito bacana também, eu quero saber, porque você é uma mulher inteligente e você vai me dar uma resposta inteligente em relação a isso. O que você pensa sobre as cotas raciais? Eu acho que, infelizmente, a população preta demorou para entender o quanto que isso também era nosso. Né? Então, se a gente passa a pesquisar quem são as primeiras pessoas a usufruírem das bolsas, não fomos nós. Né? Eu acho que é importantíssimo, principalmente para as famílias que não têm condição de financiar, né? Claro que eu acho que tem as ressalvas, né? Porque não é apenas dar uma bolsa para aquele aluno, né? Para aquela pessoa estar dentro de uma faculdade. Eu acho que junto a isso, a partir de medidas públicas, né, e políticas, teria que estar inserido também tratamentos psíquicos, porque não é um ambiente que nos é agradável, não é um ambiente que nos é familiar, não é um ambiente amistoso, né? Não é um ambiente onde as pessoas respeitam uma pessoa negra dentro daquele espaço, porque já é uma afronta muito grande está dividindo esses espaços de poder, essa alternância de poder que a Érica Malunguinho tanto menciona. Na faculdade, às vezes, a gente não recebe isso com uma familiaridade. Por exemplo, eu já estive na USP
ministrando, fazendo palestra lá, e o aluno não queria respeitar esse meu diálogo, porque, imagina, ele com faculdade, doutorado, eu que não tenho porra nenhuma, faculdade nem nada, tava ali falando pra ele ouvir, e se ele não dissesse, se ele não ficasse até o final, ia ter um desconto na nota dele. Então, como assim essa neguinha vai me dar aula? Né? Porque é o olhar dele. Certo. Tem uma cantora chamada Bia Ferreira, que é uma amiga minha, maravilhosa, que ela escreve sobre cota não é esmola, né? Uma música que fala muito a importância desse lugar onde a gente, infelizmente, tardiamente começou a É uma usufruir. retratação, na grande verdade. É, Não uma mais reparação. só. E quando a gente fala de cotas, a gente não está falando só de bolsa de estudo. Nós estamos falando de cotas em lugares onde tem que ter mais pretos. Dentro de bancos, dentro da política, dentro de vários lugares que deveriam ter mais pretos. Sim. Eu só não acho interessante que quando a gente esteja nesses espaços, a gente se adeque à linguagem do... Não. né? Porque eu vejo muito disso, das pessoas negras adentrarem espaços ou E se partidos de direita, por exemplo, e tá falando o mesmo discurso, e tá falando sobre as mesmas paradas que o algoz tem falado pra nós. Embranquecendo. Exatamente. Então é um lugar, por isso que eu acho que é importante que venha acompanhado de um tratamento psicológico, né? Uma terapia, um psicólogo mesmo, assim, olha, você vai estar inserido aqui, mas não vai ser tudo um mar de flores, porque não é, né? Então acho que precisaria ter um acompanhamento. Cara, assim, eu costumo dizer, desculpa, tá, Aline? Te interromper. Eu costumo dizer que a gente precisa ter uma mentalidade aberta para tudo. Porque o cara que trabalha aqui comigo, aqui, o Marcelo, é branco, ele trabalha dentro da universidade há 20 anos. Mas ele é mais preto do que vários pretos que eu conheço. Tô te falando sério. Aí ele fez a foto, ficou linda, hein? Cara, a mente que esse cara tem é um negócio diferenciado. Ele tá aqui há 18 anos. A universidade tem 20. Ele trabalha dentro de um universo preto. Pergunta pra ele se algum dia ele foi destratado, ou foi desconsiderado, ou foi visto. Então nós, por mais que a gente nossos ancestrais foram vítimas, a gente tem que saber entender e dividir as pessoas, saber quem é quem. Porque tem muito preto aí com atitude branca, e tem muito branco com muita atitude preta. E uma dessas pessoas é o Marcelo. Eu admiro muito o que ele é. Assim, é um cara que dá a maior força para que isso aconteça. Ele está sempre disposto a nos ajudar. E tem preto que não tá nem aí para nós. Existe um lugar no Brasil que a gente precisa compreender e descodificar o porquê que as nossas relações estão assim, né? Eu acho que isso não é natural do povo preto. Isso parte, na minha concepção, e né, posso estar totalmente errada, posso mudar de opinião amanhã, mas a gente começou a querer ocupar os espaços também financeiros. Quando a gente almeja esse lugar, alcança esse lugar, depois, né, Aline, de vender muita touca, de vender muita camisa, que a gente chega numa ascensão financeira, como que tá esse psicológico da pessoa preta para estar ali? Exato. Então ela nunca usufruiu da bolsa da Zara, né, que eu entrei, inclusive, esses dias lá para fazer uma publicidade para uns amigos e não vi nada demais do que as minhas meninas estão fazendo na periferia, tá ligado? Só que quando você acende ali, você também quer participar dessas experiências. Você nunca viveu aquilo, você nunca teve aquele relógio. E isso dá uma surtada. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer como o Mano Brown sugeriu. Tá perdido, volta pra base. Entende o que é um quilombo. Entende aonde que tem que se recuperar. Entende o que é ser familiar. Ah, mas eu não dou bem com a minha mãe. Então procura as familiaridades. Porque a gente adoece na solidão. A gente se enforca. Quantos artistas a gente não perdeu na pandemia por conta disso? Porque a gente teve dificuldade de comunicar, de falar. Foi tão impregnado que a gente tinha que ser forte. Também muito pelo que Mano Brown traz, que a gente ficou frágil. Porque a gente sentiu orgulho em pedir ajuda, né? Quantas famílias padeceram aí na pandemia. Cara, pra eu entender que eu não tinha que ser forte sempre, foi tão difícil. Foi tão difícil, sabe? Eu entender, eu como homem preto, ter que entender isso. Eu passei por tantas situações, e assim, sem ajuda psicológica nenhuma. Eu tive que aprender por mim mesmo. Porque o orgulho... E hoje você faz algum tipo de terapia? Não faço nenhuma ainda, mas eu faço a terapia comigo mesmo. Eu faço comigo mesmo. E eu entendi que eu não tenho que ser forte sempre. Sim. Que eu vou fraquejar, que eu vou chorar, eu tenho que chorar, eu tenho que entender que eu não vou ser forte sempre. Mas para eu chegar nesse nível aí, eu tive que passar por tanta coisa. Mas ainda dá tempo. Faça essa pesquisa, faça essa procura. Existem vários núcleos psicológicos de pessoas pretas que estão dando, né, esse suporte, porque você pode ser uma experiência diferente para sua filha, como meu pai foi para mim. Então, meu pai, ele nunca,
vai se inclinar a fazer uma terapia, por toda a construção que ele teve. Mas ele conseguiu chegar em mim e mostrar coisas. Ó, filha, o pai não quer ir, mas se você quiser ir, o pai paga pra você. Ele entendeu a importância de fazer. Então, quando você mostra essa outra tecnologia, porque claro que existem vários outros resgates, né? A sua fé te dá um tipo de suporte, a relação entre amigos te dá um tipo de suporte, mas tem hora que a gente surta. Exatamente. Então, antes de ir no sarau, eu quero ver você fazendo uma terapia. Eu acho que foi partir... Vai ter que ser uma condição. Tá cozinha, Você só vai pro sarau se tiver com Eu a acho que foi terapia. partir... Não. Tudo bem, vamos voltar. Vamos voltar. A gente... Eu acho que foi a partir de um surto que eu tive que eu entendi isso. Falei, peraí, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu cheguei a esse ponto? E foi importante para mim. Depois eu descobri que eu tive que passar por aquele processo para que eu estivesse aqui hoje, sabe, com a cabeça melhor do que eu estava. Isso não faz muito tempo. Exatamente. Isso não faz muito tempo. É um passado muito recente. É coisa de meses, para vocês terem ideia. Então, assim, eu também venho desse lugar preto, sabe, com dificuldades, cresceu com dificuldades, homem não chora, isso, aquilo, e blá blá blá, e dadadós. Então, isso você traz com você certos preconceitos. Porque foi colocado na sua cabeça, sabe? Então, hoje eu consigo distinguir melhor as coisas. Eu precisei passar por esse surto, por essa situação, para que hoje eu tivesse essa condição de estar abertamente aqui falando com vocês de uma maneira tão simples que eu jamais pensei que um dia eu pudesse falar. Primos. E olha, vou falar, acho que todo mundo passa por né? Todo mundo tem esse seu momento de muita dificuldade. Processo, né? Processo. E pra mim, o meu momento de muita dificuldade tá aqui, ó. Se chama Sweet Care. Tatá, mais do que ninguém, sabe a história disso, né? A Sweet Care, que foi uma loja, um projeto que eu criei durante a pandemia. Que é? Pra sobreviver. Pra sobreviver. E foi onde eu começo também a me relacionar mais com a mulher preta e com o cuidado com a mulher preta, a importância da mulher preta se sentir bonita, se sentir cuidada, se sentir tratada, se sentir amada por ela mesma. Então, acho que, assim, eu queria muito te aproveitar esse momento, Tatá, pra te trazer uma nova touca de cetim, né? Que é esse... Não, legal. É tão... Todo mundo ganha presente, você é dona de marca, ela é dona de marca também, camiseta, boné, e eu não ganho nada? Isso, é uma xuxinha que eu trouxe pra você. A Tatá, assim, ela tem todos os meus produtos, então eu preciso sempre estar renovando com ela esses meus produtos. O brinquinho ficou pra cima, o brinquinho ficou pra cima. O outro também. O outro também. Faz parte, você fez um movimento aí que não tinha como ele não ficar pra cima. Uau, E uma touquinha de cetim pra poder você continuar cuidando tava de desse... dread até esse dia, precisando de uma touca dessa, sabe, pra dormir. Que maravilha! desculpa, mas isso é o modelo oficial. Ela é super modelo Tá bom. oficial. Agora eu quero saber quem vai patrocinar o podcast, você ou ela? Olha, a partir de agora, a Sweet Care passa a ser patrocinadora do podcast Nossa Luta. E a touca de cetim, ela vem nessa... Olha, eu fui resgate. surpreendido. Hoje eu tô sendo surpreendido. Ela vem nesse resgate também da mulher cuidar do seu cabelo, muito que bacana. pra Tatá Que é bonito. algo muito importante, que é o seu ori, Verdade. né? Então, Sim. esse Sim. cuidado da sua... Eu achei muito bonito. Né, da sua coroa, né? E eu acho assim, Tatá, eu sabia que esse podcast, ele ia ser muito difícil de encerrar. Vamos marcar a parte 2. Eu acho que é esse o caminho. A gente vai É ter... esse o caminho. Eu falei com uma mulher, você é a segunda mulher que participa preta do podcast. Eu falei com a Lara Di. Se você tiver a oportunidade de entrar nas nossas redes sociais, Claro. inclusive eu queria deixar um recado aqui pra galera que as nossas redes sociais ficaram prontas. Você pode ir através do YouTube procurar Nossa Luta, o nosso canal, se inscrever.
clicar lá no sininho para que quando a gente tiver novidade você ser comunicado, certo? Sobre isso. Então é isso. Nossa luta. Vai lá no YouTube, se inscreva e dá essa moral pra gente, tá bom? E nós temos também o nosso Instagram novíssimo, que está sendo construído de uma maneira muito carinhosa para você entender o que a gente tem lá e que a gente quer oferecer e as nossas ideias também, certo? É isso daí, Joel, obrigado por isso. E eu queria pedir pra gente encerrar, sei lá, com um poema, uma frase, um verso. Eu ia adorar ouvir um poema. Olha, eu acho que eu vou fazer uma poesia que ela tem muita relação com mulheres e com homens pretos, né? É uma poesia que meu irmão adorava ouvir, é uma poesia que eu dedico hoje ao meu companheiro, Ezê, que é o MC de funk. Depois a gente tem que fazer parte 2 mesmo, pra ele vir, a gente falar da introdução do funk no sarau, né? O quanto que de narizes torcidos, né? A De gente tem trazer uma essa... produtora que a gente trabalha muito com funk. Olha, Inclusive, legal. o meu sócio foi o cara quem trouxe o funk pra São Paulo junto com o DJ Malboro, o Carlinho Chapa Quente. Ah, que bacana! Vamos conversar então. Porque, foi uma mudança da água pro vinho trazer funk pro sarau. Você vê, assim, as pessoas torcendo o nariz. Ah, mas não dá pra trazer música? Sabe, assim, perguntas assim. Ah, mas só fala putaria. E aí, nossa, Não é isso. tem toda uma profundidade que as pessoas não... que é o moralismo. Claro que na grande verdade, pra aparecer hoje, pra essa molecada que tá aí, o funk putaria, ele ainda tem essa ascensão. Mas existem outras vertentes dentro do funk. Existem outras ideias dentro do funk. Por isso o trap chegou também pra poder dar uma suavizada nisso aí. Sabe, existe toda uma outra questão. Sim. Outra resistência. Mas a dentro do importância funk. também de falar desse lugar que a putaria fala, né? Porque parece que ninguém transa. Né? Então as pessoas estão tão moralistas que parece que não existe. É claro que eu não sou a Existe a favor maneira de se da colocar. relação de deixar uma mulher vulgarizada, né? Eu não gosto da forma como Uma que eles criança ouvir ridicularizam. também, sabe? Mas a importância, a estratégia disso, né? O porquê que acontece isso? Por que eles passam a falar desse contexto? Porque antes eles morriam no palco, quando eles falavam sobre o proibidão, sobre o que estava acontecendo na quebrada deles. Então, a gente vai aprofundar isso num próximo. Claro. Pois encerra Então, por pra favor, gente, pra Tatá. Muito linda, maravilhosa. E aí, essa poesia eu vou dedicar a eles, né? Ao meu irmão e ao meu companheiro, Ezê da LP. Eu tava de birra com ele, porque eu liguei várias vezes, mas ele não me atendeu. Eu pensei que o possível não retorno tinha sido o esquecimento dele pagar a fatura da Nextel. Ao céu ele me leva toda vez que ele uma chamada me faz. E é por isso tão fugaz a minha vontade de rever-te. Toda vez que você não me atende, na minha mente só vem pensamentos de terror. Eu sei do tom da sua pele, foi por isso que eu te escolhi. Só que os PMs têm álibi de forjar no seu bolso. O segurança tem a técnica de matar-te pelo pescoço. E eu? Eu entro para a lista das negras que sofrem hipertensão, infarto, pressão alta. Toda vez que eu sinto a sua falta, eu peço a Ogum que te leve para longe de um camburão. Que ele te livre da mira dos tiras, que atiram por diversão. Namorar um homem preto é saber que de Arthur Alvim, para vir aqui na Sul, tem que pedir proteção a Exu. Para que a sua camisa fum-fum não seja alvejada de vermelho, porque Oxalá não gosta. É pedir Ogum que lhe proteja as costas. É te ligar compulsivamente, mas só pra saber se você tá mais perto. É pedir pra que evite a barreta, porque a depender do itinerário, sempre é bom ser esperto. Namorar um homem preto é viver perigosamente cada passeio. Com receio do enquadro, eles estão duvidando de que é nosso o carro. É suar frio. Aquietar-se pra não levar 80 tiros. E é viver todos esses medos sem dever. Sem ter antecedente criminal. Nesse momento fazem 1h45 que você saiu da leste para vir me ver. O bico vai dissolvendo, porque parando para entender, eu escolhi formar família com você. O tom da sua pele para eles te torna um alvo. Mas o tom da sua pele para mim foi decidir que com você é o caso. Emocionante.
Obrigado, Tatá! Essa foi a Tatá Alves, gente, aqui no nosso podcast. A sua presença no nosso podcast, nossa luta. Grata. Eu quero ter a oportunidade de recebê-la novamente pra gente fazer a parte 2. Sabe, gostei muito, 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 muito mesmo. A presença da Aline também foi fundamental dentro disso. Eu acho que houve um casamento muito bacana dentro de toda dessa nossa conversa. Eu acho que foi muito legal. Eu queria mandar um abraço para Joyce, uma mulher preta que conseguiu vencer através do seu trabalho com muita dignidade. Ela é a nossa dentista, ela é quem faz o tratamento dos nossos dentes e deixa a gente assim saudável, com a boca saudável. E você pode fazer também com ela todo o seu tratamento com 80 vezes no crediário. Joyce, um grande beijo no seu coração e muito obrigado por nos apoiar, tá bom? Você pode aí, você que está nos assistindo, através do GC que vai aparecer aí, tem todas as informações, número de telefone, redes sociais, faça o contato com ela que ela vai deixar seus dentes bonitos. Eu queria também agradecer a Jussara, certo? A Jussara compõe junto com a gente também dentro do nosso podcast. Ela vai deixar sua beleza. Ela vai fazer um tratamento de beleza em você, tá? Então você que é mulher preta, que gosta de fazer tratamento de pele, cabelo, unha, tudo em relação à beleza é com a Jussara. Também está disponível no GC o contato dela. Tanto o Instagram, o WhatsApp, número de telefone, você pode fazer contato e ela vai cuidar da sua beleza. Muito obrigado a todos que participaram do nosso podcast. Muito obrigado a você que está toda semana aí curtindo com a gente. Muito obrigado a vocês, meninas. Que Deus e os nossos orixás nos abençoe. E assim, eu adorei fazer esse podcast. Eu adorei fazer esse podcast. Ai, gente, antes de esquecer, por favor, desculpa. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais. Parecia que eu tava no quintal de casa, não precisava, né? Mas dia 25/11 a gente vai fazer o primeiro sarau da Ponte pra cá na Zona Leste, ali no Emperifa. Um espaço muito legal, inclusive pra você conhecer, que é uma loja colaborativa. Vai ter um rango lá? A gente tá estudando isso, porque ainda não conseguimos patrocínio pra fazer, mas ó, um dando 1 quilo de arroz, outro feijão, eu desenrolo lá uma bagaceira pra nós. Não tem problemas. E aí a gente vai fazer a primeira edição lá, então eu tô muito empolgada, é um projeto que me acolheu de uma forma muito carinhosa, João, Tieme. Então 25/11, sarau da Ponte pra cá, na Penha. Do lado ali da Biblioteca da Penha, mas hoje é o Centro Cultural, né, mais conhecido como Biblioteca. E a minha rede social é Tata, com TH no primeiro Tá, Alves, poetisa, e a Benção Mãe, pra quem quiser adquirir aí as camisetas, @abençamãe. Tem boné? Ainda não! Mas tem touca? Não, ainda também. Você falou de touca, alguma coisa aí. A da Suicare. Então tá, serve uma camiseta, uma blusa? Tem, isso tem. Serve. Moletom, tem. Eu preciso de alguma coisa do Benção Mãe. Demorou, vamos desenrolar isso. Vem tocar pra gente, vem dar uma força pra gente, sabe? Vem nos ajudar dentro desse nosso projeto, cabe dentro daquilo que você pode e da maneira que você possa, sabe? Legal. A gente não quer nada a mais do que a gente precisa para dar continuidade no nosso podcast. Axé. Muito bem-vinda, tá Obrigada. Muito obrigado novamente pela sua presença. Espero fazer a parte 2 contigo. Vamos sim. Da hora. Muito obrigada, gente. É isso aí. Muito obrigado a você que curtiu o nosso podcast. Fiquem com Deus e os orixás. E vamos nessa. Nossa luta. Até a próxima.